Bom dia, pessoal. Agora 11 horas e 34 minutos aqui na Espanha, no Brasil 7 horas e 34 minutos da manhã do dia 3 de novembro, a BTC concluindo a sua cunha triangular. Vocês vejam que a máxima de ontem foi 64.270, ontem dia 2. Hoje dia 3, a máxima foi um pouquinho mais tímida, 63.500. Por quê? As máximas estão levemente descendentes, justamente porque a gente está se aproximando da cunha de uma grande figura triangular. Pode ser que ela dê uma agulhada ali para a mediana do canal de Keltner, o que seria altamente saudável na altura de 60.900. A linha de Shimoku na projeção está em 60.718. A BTC está acumulando forte. Agora surgiram notícias do Executivo Federal norte-americano no sentido de que o governo Joe Biden quer equiparar os emissores de stablecoins às mesmas agências reguladoras, sujeitar os emissores de stablecoins às mesmas agências de supervisão bancária, ou seja, os emissores de stablecoins eles vão estar sujeitos ao mesmo nível de regulação do sistema bancário norte-americano. Isso é bom. Na verdade, essa movimentação do governo Biden é muito mais em razão da movimentação da Meta, que é o novo nome do Facebook, porque o Mark Zuckerberg está obcecado pelo metaverso, é a movimentação do conglomerado Meta na implementação de uma stablecoin de forma muito acelerada. Então, como um gigante corporativo do mundo financeiro tradicional está se movimentando no sentido de emitir uma stablecoin, obrigou a administração Biden a dar um passo à frente em termos de regulação e agora eles vão sujeitar, muito provavelmente o próprio Congresso americano vai dizer amém para essa equiparação, né, de emissor de stablecoin à atividade bancária e impor uma série de regras muito provavelmente destinadas ao compliance e à identificação dos titulares dessas stablecoins. Então a gente deve ver um aporte muito grande de dinheiro nessas stablecoins, mas ao mesmo tempo essa circulação meio que anônima de algumas stablecoins vão cada vez mais ficar restritas, né? Porque tem carteiras com centenas de milhares de USDTs, algumas com bilhões de USDTs e que ninguém sabe quem é o dono. Mas isso é bom, o mundo cripto tinha que chegar nesse ponto de inflexão para poder alcançar essa capitalização de dezenas de trilhões de dólares que a gente vem prognosticando aqui no nosso canal. Essa evolução par e passo do mundo cripto é muito interessante, porque a gente vem acompanhando desde os primórdios do mundo cripto, a gente vivenciou uma fase de chacota, que essa é a palavra que é capaz de expressar o que aconteceu no Bull Run, na corrida de touros de 2017, 2018, aí para uma fase agora de sedimentação, o que era pantanoso, o que era motivo de risada. Eu participei de churrascos e reuniões familiares, não só no Rio de Janeiro, mas também no estado da minha esposa, em Santa Catarina, e parentes, pais de coleguinhas do Renatinho, fazendo chacota da BTC, de criptomoeda. Isso naquela época lá do Bull Run de 2017, 2018, afirmando que era uma moda. Não, ninguém falava em pirâmide, porque não é pirâmide, era uma moda. Vai acabar, é um modismo. E agora a gente caminha para a administração Joe Biden equiparar um setor da criptografia, que é a emissão de stablecoin, à atividade regular bancária. Olha só a evolução. A gente saiu de um terreno pantanoso para algo totalmente sedimentado e objeto de regulamentação e erigido agora a altíssima prioridade do governo Biden, que é a regulamentação
enfim, das stablecoins, que vai trazer como protagonista para o mundo, para dentro do mundo cripto, o conglomerado Meta, que é o novo nome do Facebook, tendo em vista a obsessão do Mark Zuckerberg pelo metaverso que ele provavelmente vai lançar nos próximos meses e vai ser com certeza o maior shopping virtual do mundo, se não uma réplica do mundo real. Pessoal, então fica esse registro muito interessante que está acontecendo, não só em termos de regulamentação, mas em termos de oportunidade para mais capital institucional abrirem as suas porteiras em direção ao mundo cripto. Lembrando que aquele fundo de previdência dos bombeiros de Houston, que colocou 25 milhões de dólares em BTC e Ether, em Ethereum e BTC, eu li uma reportagem ontem, 25 milhões de dólares é 0,4% do patrimônio do fundo de previdência dos bombeiros de Houston. Ou seja, eles aportaram 0,4% do patrimônio no mundo cripto. Isso é ridiculamente baixo. É uma gota no oceano dentro desse microcosmo desse fundo. Imagino que não está por vir. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a análise da XRP e da ADA. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.